estava ainda em Diadema, trabalhava como bailarina, depois fui trabalhar na Quasar com o Sandro, mas durante esse período eu já fazia uma pesquisa paralela, né? E eu me juntava com os bailarinos da companhia, e a gente ficava um pouco mais depois do ensaio para tentar pesquisar alguma coisa que fosse um pouco mais autoral. Então, em 2002 a gente começou a pesquisar, eu e o Fernando Machado, ainda dançando em Diadema, e a gente estreou o trabalho em 2003 no Panorama SESI de Dança, já com o nome Companhia Fragmento de Dança. No ano de 2007, aí a gente começa com formato de grupo mesmo, com 7 pessoas, já dentro do segundo edital de fomento à dança, esse formato de grupo. E a nossa pesquisa, assim, atualmente, ela tem uma relação bastante forte com as questões de memória e autobiografia como linguagem, não só como material para processo de criação. Desde o início da companhia, a gente tem um histórico de pesquisar mulheres que tiveram uma relação muito forte vida e obra. Então, começa com a Frida Kahlo lá atrás, aí passa pela Virginia Woolf, passa pela Tracey Emin, sempre com essa fricção vida e obra. Só que a gente pesquisava isso a partir dessas artistas, né? Sempre mulheres, tem um universo feminino muito forte, assim, tem essa relação com esse universo feminino e fazendo essa fricção entre vida e obra e entre essas artistas e as nossas próprias histórias. O Nuvens e Insetos a gente estreou em 2013 e ele parte de uma pesquisa que tem a ver com esse universo confessional, esse universo da autobiografia, porque a gente parte de uma pergunta: o que você escreveria se essa fosse a sua última carta? E a gente coletou cartas dos transeuntes no Centro Cultural São Paulo durante um período longo. Depois de coletar essas cartas, a gente estudou um pouco assim o que ela trazia como conteúdo, qual era o universo, e a gente viu que tinha um universo muito forte de solidão, de despedida, de ruptura. A gente queria pesquisar alguma coisa no corpo que também trouxesse um outro jeito de fazer que não era habitual. Então a gente chegou nas Libras, a gente teve a oportunidade de ficar um tempo com uma pessoa estudando a linguagem das Libras, e o trabalho é todo feito em cima dessa relação muito forte com as mãos, com a expressividade das mãos, muito como um jeito de encontrar uma outra possibilidade do corpo falar, como a gente vê que hoje a carta é uma outra possibilidade de se falar muito pouco usual, né? E agora esse ano a gente remontou esse trabalho, dessa vez a gente coletou cartas de pessoas que moram na Praça da Sé, então foi um universo totalmente diferente, porque no Centro Cultural São Paulo tinham pessoas, eram muitos adolescentes e pessoas que passam e que frequentam, que têm uma outra condição social. Na Praça da Sé era muito morador de rua, pessoas que escreviam para parentes que estavam presos. Então, assim, se abriu um outro universo de cartas. Você tem acromofobia, medo do escuro? Você tem cleptofobia, medo de ser roubado? Você tem amaxofobia, medo de dirigir carros? Você tem acrofobia, medo de altura? Você tem tanatofobia, medo da morte? E o outro é um solo que chama Um Corpo Só, que foi o último trabalho que eu estreiei no final do ano passado, que ele é super autobiográfico, assim. Ele conta um pouco da minha trajetória corporal, assim. Na verdade, eu quis pesquisar como eu fui entendendo a minha dança hoje. Então eu vou lá para a época que eu comecei a fazer ginástica rítmica, quando eu tinha 10 anos de idade, que era um momento que eu sofria muita pressão, assim, de ter que acertar, de entender o movimento como acerto, como competição, como desafio. E aí passo um pouco pelas minhas experiências que eu vivi em outras companhias que também tinham uma relação muito forte com a técnica, com o virtuosismo. E eu vou tentando entender na minha história como isso foi se transformando no sentido de me interessar muito uma dramaturgia que tivesse essa relação forma-sentido, né? Que todo movimento que quer dizer alguma coisa, que mostra o seu avesso, né?
Então, o solo é uma fricção muito grande, um conflito muito grande comigo mesmo, com as minhas experiências corporais e um pouco como eu herdei isso dos meus pais e como eu transmito isso para as minhas filhas. Hoje eu vou sobre um chão de estrelas e hoje eu vou falar sobre um chão de estrelas. Eu acho que a mostra ela vem crescendo no sentido do encontro, né? Então, esse ano foi muito importante a abertura ser aquele acontecimento que os artistas se reuniram e que se colocaram nessa situação de ter que resolver juntos, né? Todo mundo tem a sua pesquisa, o seu jeito de fazer, a sua linguagem, de repente a gente se coloca juntos para resolver uma situação. Então isso eu já achei que foi bárbaro nessa edição. Tem essa coisa linda que é a gente poder, nesse momento, olhar para os trabalhos dos nossos colegas, se encontrar para discutir como fazer isso juntos e poder ter esse panorama de tudo que acontece, né, de quem tem acompanhado, de tudo o que acontece de diferente, de específico, de recorrente dentro dos trabalhos, do que a gente está querendo falar, de como os artistas estão se expressando. Então, eu acho que a mostra ela é um panorama muito importante do que acontece na cidade da dança independente. E ela vem para dizer assim, o quão importante é esse programa dentro da cidade.